Meus irmãos, a paz do Senhor. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo também 4, apenas esse versículo. Filipenses 4, do versículo também, de número 4. Muito fácil a encontrar, Filipenses. Meus irmãos, estou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido da gente estar aqui uma vez mais, né? Adorando a Deus, cultuando o Senhor na beleza da sua santidade, conforme nosso pastor presidente disse. Você encontrou Filipenses 4, verso 4? Diga amém. Eu vou ler, depois você leia também após mim, ok? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Todos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Uma vez mais, bem forte. Regozijai-vos sempre, Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe você que aqui está, Deus abençoe você também, que está conosco através das mídias sociais e também através da rádio, sendo transmitido agora ou numa retransmissão. Deus abençoe você. Meus irmãos, pastor Fábio me disse que estaria pregando hoje, e logo veio na minha mente, instantaneamente, pastor, veio esta palavra de Paulo para os crentes em Filipos, esta palavra sobre regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu costumo dizer que é bom a gente pregar aquilo que a gente está vivendo, e nós temos muitas experiências de homens grandes de Deus, servos de Deus, mas nós também temos a nossa experiência, e é muito bom a gente transmitir a experiência que temos para os preciosos irmãos. Quando veio no meu coração para ministrar essa palavra, eu me lembrei de tantas coisas. Ontem nós tivemos aqui uma reunião muito abençoada, uma reunião de obreiros, que a gente faz todo ano, reunião geral de obreiros, e mesmo nos assuntos que foram tratados, paulatinamente, o pastor conduzindo aqueles assuntos, eu senti tanta graça de Deus aqui. E por quê? Porque eu ouvi, irmãos, a obra de Deus se desenvolvendo. Eu tenho observado o crescimento na obra de Deus, embora tantas coisas que têm acontecido, tantos ataques, presbítero Samuel, tantas batalhas, presbítero pastor Rodrigo Souto, mas a gente tem visto, pastor Fábio, a obra de Deus prosseguindo. E eu saí ontem daquela reunião tão feliz, tão alegre, porque a gente faz parte dessa história, e o tempo vai passando e Deus vai levantando outras pessoas, outros valores, de sorte que a gente está vendo a obra de Deus crescendo, fluindo, e isso, diaconisa irmã Esther, nos alegra muito, presbítero Jonathan, nossa alma. E hoje pela manhã também, na celebração da ceia, que momento glorioso que passamos aqui. Tem pessoas em casa que estavam conosco, adorando a Deus na ceia, e foi um momento tão glorioso da parte de Deus aqui, quando Deus estava falando, ministrando aqui, cada palavra que o pastor falava, cada louvor, me enchia a alma, me alegrava o coração. E eu me lembrei agora da palavra de Paulo, apóstolo Paulo. Ele trouxe esta palavra
de grande alegria. A palavra, eu também posso ver aqui uma palavra de exortação. Eu acredito também aqui, essa palavra não deixa de ser exortativa, porque muitas vezes nós nos prendemos só nos momentos bons da vida. Nós achamos que Deus está trabalhando, Marlon, só quando as coisas boas estão acontecendo. Eu não sei se você se lembra da palavra da esposa de Jó, uma mulher que acompanhou ele, e chegou um momento que Jó servia a Deus com alegria, um homem de altar, pastor Fábio, um homem que sacrificava ao Senhor, um homem de comprometimento com Deus, um homem de vida abnegada, um homem conhecido, um homem reverenciado, um homem respeitado. Agora esse homem não sabia por que ele estava passando por um momento difícil na sua vida, pastor presbítero Ricardo Silva, e ele passou por tanta situação, e aquela esposa dele do lado dele, passou um momento difícil, a esposa ali do lado, ele perde fundos empregados, ele perde patrimônios, quando ele perde os filhos, o negócio balança, treme, né? Mas Jó, firmado no Senhor, ele recebe uma palavra da esposa dele, uma mulher que estava do lado dele, não entendeu nada do que Deus estava fazendo, nem ele naquele momento estava entendendo, mas chega um momento que ela chega diante dele, versículo 2, capítulo 2, 9 do livro de Jó, ela diz assim: olha, por que ainda você conserva essa tua fidelidade? Porque ela viu que ele estava perdendo saúde, estava perdendo patrimônio, perdendo as coisas, perdendo os bens, perdendo tudo, mas o homem ainda firmado com Deus, o homem ainda na presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala isso para os crentes de Filipos, lá aos filipenses, ele fala assim: olha, regozijai-vos sempre no Senhor. E ele fala assim: olha, outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo insiste com esse negócio de regozijar. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo também fala sobre regozijo. Ele fala assim: olha, eu estou escrevendo de novo a mesma coisa, isso vai servir para segurança sua. Por quê? Porque o crente deve estar, ter essa postura, ter essa posição, essa decisão de regozijar no Senhor. O que é isso? É alegrar-se, é contentar-se com aquilo que Deus tem dado a ele. Quando eu olho para essa situação de Jó, embora, Glauco, ele perdeu saúde, perdeu em funcionários, perdeu patrimônio, mas ele estava em paz com Deus, ele estava bem com o Senhor, porque a esperança dele não estava presa naquilo que ele tinha, naquilo que Deus havia dado para ele. Aquilo era fruto do trabalho, sim, a mão de Deus estava abençoando, sim, era fruto do trabalho dele. Pois quando Satanás chega diante de Deus, fala assim: olha, o Senhor fala assim: viste meu servo Jó? Aí o Satanás fala assim: também, né? É claro que eu vi, porque eu estou rodeando a terra e eu observei. Também olha o que o Senhor fez. Ele acusa agora Jó diante de Deus, de Jó adorar a Deus por pretexto, porque Deus tinha dado as coisas a ele. E Deus, quando conhece a índole do crente, Deus, como conhece o peso quilate espiritual de cada crente, Deus fala assim: olha, não, senhor, Jó é homem temente e fiel, que se desvia do mal, ele não está preso nas coisas que ele tem. Aí ele fala assim: então tira tudo. Aí Deus fala: então vai lá, mexe com tudo que ele tem. Satanás fala assim: tira tudo que o senhor vai ver como ele vai te negar. É claro que Deus aceita o desafio, porque Deus conhece, Deus é onipotente, onisciente, e esse atributo Deus tem, e Satanás não tem. Satanás não sabe, por isso que ele estava rodeando. Deus não precisa do alto sublime trono dele, ele sabe tudo que você está aqui, Marlon, observando. Ali, meu servo Marlon, olha como que ele está.
Mas presbítero Samuel, Satanás não. Ele fica rodeando. Ele vai porque ele não é onipresente, mas Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E Deus fala assim: olha, eu conheço este homem, toca em tudo que ele tem. E Deus permite, o homem vai perdendo tudo. Chega um momento que ele vai perdendo, a mulher dele diz assim: por que você ainda conserva a tua fidelidade? Você já imaginou esta proposta dela, esta fala primeiro dela? Por que você conserva esta tua fidelidade? Por quê? Porque ela viu, presbítero Marcondes, que mediante toda a luta, toda a aflição, todo momento difícil, os desafios que ele estava passando, o homem ainda estava firmado no Senhor, dizimista, crente fiel, vai na igreja, adora o Senhor diuturnamente, está lá de joelhos dobrados, aleluia. A luta não moveu nada, a adversidade não moveu nada dele, ele permaneceu fiel na presença de Deus, porque ele sabia quem ele cria. A esposa dele não tinha aquele peso do quilate espiritual que tinha aquele homem, e ela estava presa nas circunstâncias. Deixa eu dizer para você, pode ter gente ao seu lado preso nas circunstâncias, mas Deus vai conservar essa pessoa em vida, para ele ver como é que deve ter uma postura de um homem de Deus, de uma mulher santa de Deus. Está passando por luta e adversidade, mas olha você aí na presença do Senhor, olha você aí temendo ao Senhor, olha você aí servindo ao Senhor com alegria. Aleluia! Servindo ao Senhor com fidelidade. E eu acredito, Glauco, que ela chega assim e começa a contemplar a vida do esposo. Por isso que ela diz assim: por que conserva tu esta fidelidade? Por que você ainda serve ao Senhor? Tem gente que está progredindo, por que você ainda serve ao Senhor? Sabe por que nós não estamos presos nas coisas e nem nas circunstâncias? Nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso. Mas no momento que ele precisava de uma palavra, pastor Cosme, uma palavra assim: olha, meu esposo, você serviu esse Deus com alegria, você continue firmado na presença dele, porque ele vai te honrar. Não, ela diz assim: por que você conserva a tua fidelidade? E ela faz uma proposta muito errada, pastor Ricardo. Ela disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele olha para ela e fala assim: não. Ele nem a chama de louca, nem a chama de louca. Ele fala assim: tu está falando como? Uma comparação. Tu está falando como? Espera aí. Será que por causa desta luta presente eu vou esquecer de todas as vitórias que Deus me deu? A palavra de Deus para você aí, ó. Será que por causa da luta presente, da adversidade presente, meu irmão, tem gente aqui nesta noite, tem gente nos cultuando a Deus conosco através das mídias sociais, que estão passando pelo vale da sombra da morte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: por causa da luta de agora, você não pode esquecer dos benefícios que Deus fez na sua vida. Sabe o que eu quero dizer? O Deus que trabalhou ano passado vai trabalhar hoje também. O Deus que deu vitória ano passado vai dar vitória também. O Deus que entrou janeiro com você do ano passado está com você aqui também. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Levante a sua mão para adorar a Deus esta noite. Levante a sua mão para adorar a Deus. Você está sentindo Jesus aqui? Você está sentindo Jesus? Então dá um glória a Deus aí, aleluia. Dá um glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Paulo insiste com essa coisa de regozijar, alegrar-se e contentar-se.
O que está faltando em você? O que está faltando em sua vida? Eu me lembro, presbítero Ricardo, que eu era jovem do grupo da mocidade, da igreja. Eu nunca mais vou esquecer dessas coisas. Eu nunca mais vou esquecer, Marlon, de algumas coisas que eu vivi nesta igreja. Porque eu tenho observado que tudo que Deus fez a gente passar, Deus estava construindo algo em nós. Eu tinha uma professora de metodologia, eu sempre falo isso da pesquisa científica. Aquela mulher me ensinou algo que foi tão normal, mas a minha mente abriu daquela noite. Eu aprendi algo. Eu nunca mais vou esquecer, porque a gente tem um negócio de falar assim, a gente vai ganhando conhecimento. Não, a gente vai construindo. Porque quando você ganha não paga preço. Quando você paga preço, quando você constrói, você vai pagando preço. E o que Deus te trouxe até aqui, Deus veio construindo em nossa vida. Essa história sua, não deixa ninguém menosprezar a história que você tem com Deus, não. Sabe por quê? É a sua história, é história de batalha, história de luta, história de diversidade, mas também história de vitória. Não deixe ninguém menosprezar a tua vitória, a tua luta, a tua vida espiritual. Sabe por quê? Foi Deus que construiu isso em você. E ao longo da vida, Deus vai formando você, Deus vai fortalecendo, e a sua história vai ser escrita pela mão de Deus. Não é qualquer gente não, é a mão de Deus que escreveu a sua história até aqui. O salmista diz assim, olha, foi-me bom ter sido afligido. Que história é esta de foi bom ter sido afligido? Porque quando a gente passa de Djalma pela luta e adversidade, a gente não acha nada bom na hora, mas depois a gente começa a entender, foi a mão de Deus que fez isso, foi Deus que trabalhou, pastor Rodrigo, foi Deus que agiu, presbítero Ricardo, foi Deus que trabalhou, foi Deus que agiu, e Deus sabia o que estava fazendo. Você lembra quando você passou por aquela adversidade? Sabe por que Deus permitiu? Aí você foi para o joelho chorando. Deus, por que eu sofro tanto? Deus, por que eu estou passando por isso? Aí Deus vem trabalhando com você. Olha agora porque aonde você está. Olha onde você está. Olha o que Deus fez com você. Olha onde Deus te levou. Olha onde Deus te levou. Você está entendendo ou vai continuar reclamando? Olha onde Deus te levou. Olha o que Deus fez com você. Olha pessoas presas em você, aprendendo com você, dizendo, eu quero ser como esta mulher, eu quero ser como este homem. Se você está entendendo, levante essa mão que Deus te deu. Levante essa mão que Deus te deu. Assim, levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Olha onde Deus te trouxe, presbítero Jonatas. Inimini a sorepleme que remanote que de que a tarachebelegia. E que a malachaia sobia. O apóstolo Paulo diz assim, olha, regozijai-vos. Ele diz para aquela igreja de Filipos, regozijai-vos. E ele insiste sempre. Em quem? Vamos levantar então. Regozijai-vos sempre nos meus patrimônios. Eles acabam. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos. Se contente com o seu carro. Se alegra, se contente com os seus bens patrimoniais. Aí Jesus fala para os seus discípulos assim, olha, não ajunteis tesouro nessa terra,
mas ajunteis tesouros lá no céu. Aqui a traça rui, ladrão te roubam, mas a sua riqueza espiritual não. Ajunteis tesouro lá. Levante a sua mão, só quem está entendendo a palavra de Deus, levante a sua mão e vai dando um brado de vitória aí. Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra em casa também. Sinta a graça de Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Sinta a graça de Deus. Paulo diz assim: regozijai-vos no Senhor. No Senhor, repita comigo: no Senhor. No Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. Sabe por que ele diz que a nossa alegria, irmã Meire, tem que estar em Deus? Porque se você for esperar que a sua alegria firmada em coisas, você vai ter problema. A sua alegria tem que estar firmada no Senhor. Você tem que estar contente, satisfeito. Você tem que estar satisfeito. Por quê? Porque você serve um Deus poderoso. Você tem que estar satisfeito, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem que estar satisfeito. Você tem que estar alegre, você tem que estar contente, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque se Jesus vier agora, você sobe agora com Ele. Você tem que estar satisfeito, porque se você ouvir agora o som da trombeta de Deus, eu te pergunto: você vai ou fica? Quando Paulo fala assim: olha, regozijai-vos no Senhor, a ideia dele é que a fonte da minha alegria, pastor Fábio, deve estar no Senhor. A fonte da minha alegria deve estar no Senhor. Eu conheço pessoas que precisam encontrar imediatamente essa alegria que está no Senhor. Eu conheço pessoas, sabe por quê? Eu aprendi que a alegria, ela é parte integrante da nossa salvação em Cristo Jesus. É a paz, é o de prazer interior de Deus na nossa vida. É a bênção que flui do nosso relacionamento com Deus. O crente, sim, deve ser uma pessoa alegre. O crente, sim, deve mostrar, Diácono Fernandes, alegria na alma. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E desta forma nós vamos rompendo os dias difíceis que nós estamos ultrapassando e passando por esta vida que nós estamos vivendo. A alegria no Senhor, o crente deve, meus irmãos, regozijar sim. Sabe por quê? Porque quando ele se alegra, quando ele se regozija, ele vai se fortalecendo. Porque tem um detalhe, porque a alegria de Deus em nossa vida é referente à salvação e à graça que a gente recebe de Deus. Quando você se regozija no Senhor, você se fortalece mediante a graça do Senhor, a sua presença e a promessa de Deus em nossa vida. Por que que eu estou alegre? Por que que você deve se alegrar no Senhor? Porque você deve se lembrar que manifestou sobre você a graça de Deus. E quando você entende isto, desta graça de Deus, você começa a entender que você não merece estar nem onde você está. Mas por que você está? É porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Jeremias diz que nós estamos recebendo a graça de Deus,
E a graça de Deus é o fator de não sermos consumidos. E ele diz que a graça de Deus, ela não tem fim. Deus quer manifestar a graça dele, irmão Silvio, para aquela pessoa que está caída nas calçadas. Deus quer manifestar a graça dele por aquela pessoa que está vivendo no baixo meretriz. Deus quer manifestar a graça dele para aquela pessoa que está vivendo errada nesse mundo. A graça de Deus é o favor que nós não merecemos, manifestado a cada dia através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu estou aqui, mas eu não mereço. Eu reconheço isto, que eu não mereço. Nada que eu tenho, nada que eu faça justifica eu merecer. Não, eu não mereço. Mas Jesus olha para mim e Ele manifesta a graça dEle. Deus olha para nós e manifestou a graça dEle, enviando Jesus Cristo para morrer por nossos pecados na cruz do Calvário. E eu tenho que ser alegre, sim. Eu tenho que me alegrar, sim. Por quê? Porque eu recebi essa graça de Deus. Paulo estava muito contente com esses crentes filipenses, porque ele estava agradecendo esses crentes, os donativos que eles levaram para ele na prisão, através de Epafrodito, e também assistência, ajuda na coleta, para a ajuda dos crentes que estavam passando por necessidade em Jerusalém. Mas Paulo também escreve esta epístola para lembrar o seguinte: a prisão dele não havia sido um triunfo do inferno, não. Pelo contrário, era um triunfo da pregação do Evangelho. Porque quando Paulo escreve, ele estava na prisão em Roma. Aí você pergunta assim: como que um sujeito foi chamado para pregar a palavra de Deus, preso agora na prisão domiciliar, e ele vai escrever uma carta, e sai justamente isso aqui: alegria. Ele estava preso, haviam tirado a liberdade de ir e vir dele, pastor Rodrigo, mas ele estava livre com o Senhor Jesus, e a alegria que invadia a alma dele, queridos obreiros, ninguém poderia tirar aquela alegria dele. A prisão não poderia, a perseguição não poderia, a luta não poderia, a adversidade não poderia, a calúnia não poderia, aleluia, nada iria tirar a alegria de Paulo, nada iria te tirar a alegria dele do coração. E ele, quando pega para escrever, ele escreve assim, Paulo: regozijai-vos do Senhor. Porque ele escreve aquilo que ele estava sentindo, alegria. Pastor ontem estava falando, pastor Fábio ontem estava falando sobre a sensação ou o sentimento que ele tem de dever cumprido. Trabalhou muitos anos com o avô, com o pai dele, a vida toda nesta igreja. E eu estava meditando, alegrei-me muito dessa palavra de ontem, da satisfação de entender do seu dever cumprido. Paulo estava entendendo que havia cumprido uma grande tarefa, ainda que muitas coisas ainda aconteceriam na vida dele, mas aquela prisão não tirava a alegria daquele homem. Eu não sei, de repente alguém olha para você e fala assim: olha, eu não entendo porque ela pega uma Bíblia e vai para a igreja, eu não entendo porque ele pega uma Bíblia e vai para a igreja. Olha só, paga aluguel, não tem carro, está chovendo, com o filho dos braços, mas vai para a igreja. É assim mesmo, meu irmão. Sabe por quê? Eu falo e repito uma vez mais: a nossa alegria não está presa naquilo que a gente tem
Oh, aleluia! Hoje Deus está te abençoando, amanhã Deus está te abençoando, e a alegria que você tem na sua alma é porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Só aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, levante a mão para o alto e se alegra nesta noite com o Espírito Santo. É assim, irmão, ninguém entende. Ninguém entende nada. Porque fica assim, mas como é que vive essa pessoa vive assim? Alegria. O apóstolo Paulo fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Aleluia. É alegria no Espírito Santo. Nós não estamos presos em coisas, nós servimos um Deus de alegria. E quando eu começo a ver sobre essa alegria, quando eu começo a analisar sobre essa alegria, da manifestação que o crente, ele tem que se regozijar mesmo, porque a graça de Deus manifestou, e a gente tem que se alegrar, porque é a graça de Deus e a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus, irmãos. O Salmo 34, verso 7, ele diz assim, olha, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem e os livra. Olha só, olha a importância que você tem, olha o valor que Deus te dá. Nós estamos aqui, mas Deus está todo dia nos livrando, a presença dEle. E um dia, Deus se aborreceu com o povo de Israel, e Deus falou assim, Moisés, eu não vou mais com esse povo, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés fala assim, não Senhor, o anjo não, se o Senhor não for, não saio daqui, eu quero a tua presença, é 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 a tua presença que vai nos satisfazer, é a sua presença. Porque hoje se você falar assim, olha, Jesus está aqui, tem gente que nem se move, mas a pessoa fala assim, o anjo do Senhor. Aí Moisés fala assim, olha, Senhor, se o Senhor não for com a gente, eu não vou sair daqui, eu quero a tua presença. Eu quero perguntar a você, você está sentindo a presença de Deus na sua casa? Você está sentindo a presença de Deus nos seus negócios? Você está sentindo a presença de Deus na sua vida? Você está sentindo a presença de Deus na sua vida? Então você pode exaltar o Senhor em casa onde você está também. Você deve sentir a presença de Deus. Nós precisamos viver na presença de Deus a cada dia. É a alegria do crente, diácono Jorginho. É a alegria do crente, diácono Cláudio Monteiro. É servir a Deus com alegria. Eu estava me lembrando outro dia, queridas irmãs, meus irmãos, Deus tinha uma promessa na vida de José. E José, ele era um jovem temente a Deus. Depois que seus irmãos ficaram irados contra ele, tudo não era por causa de uma túnica, mas era por causa do amor do seu pai para com ele. E os irmãos começam a fazer tantas coisas ruins. Eu estava analisando outro dia, pega aquele rapaz, maltrata aquele menino, joga ele numa cisterna. Aquele moço vai depois para a prisão. Aquele moço para na casa de Potifar. Aquele moço tem tantas trajetórias antes de ser exaltado por Deus, ou antes da promessa de Deus se realizar na vida dele. Mas tem uma coisa que eu enxergo muito sobre a vitória daquele moço. Você vai observar, em todo momento que José, as etapas da vida de José, a Bíblia vai falar assim, presbítero Jonatas, e o Senhor era com José. Aleluia. O que é isso? É a presença de Deus. Ele vai para a cisterna, humilha ele. Tem gente te humilhando, olha para cá, e o Senhor é com você. Tem gente te difamando, e o Senhor é com você. Tem gente te apedrejando, e o Senhor é com você. O que vai acontecer, pastor? Fica firme, você vai ver, aleluia. Diz a Bíblia assim, olha, a vingança pertence ao Senhor. Não fica vingando não, irmão, a vingança pertence ao Senhor. Por quê, pastor? Ele peleja as suas pelejas e guerreia as suas guerras. José foi lá jogado pelos irmãos,
e o Senhor é com ele. O rapaz foi vendido e o Senhor era com ele. O rapaz foi passado pela prisão e o Senhor é com ele. Em toda etapa, meu irmão, quer ter vitória na vida, vai buscar a presença do Senhor. Quando o Senhor é com você, a alegria do Senhor na sua vida, a vitória também na sua vida, crente. Nesta noite, levante a sua mão para o céu. Se você está entendendo, o crente deve regozijar-se na presença do Senhor, se contentar, porque maior é Deus, e é Deus que sustenta a nossa vida. Regozijar-nos pela salvação, pela alegria, regozijarmos pela presença de Deus, e regozijarmos também pela promessa de Deus na nossa vida. Outro dia, eu estava em um dos nossos grupos de vida, lá no bairro Liamácia, grupo de vida liderado pelo diácono Cláudio Monteiro e sua muito digna esposa, irmã Georgette. E o assunto estava tão gostoso, e eu me lembro que no final naquele momento de confraternização que a gente faz, aquela conversa, um irmão chegou perto de mim, que me conhece desde menino, e eu havia até me esquecido do que ele falou. Ele disse assim para mim: Vinícius, você se lembra? Ele diz assim para mim: você se lembra? Há muitos anos atrás, estávamos eu e você na frente da igrejinha velha, e veio um irmão tal, ele citou o nome do irmão, e eu comecei a me lembrar de tudo. Ele disse que aquele irmão chegou diante de você e disse assim: olha, Deus manda falar contigo. E eu me lembrei, pastor Fábio, justamente, ele lembrou melhor que eu. Ele falou assim: ó, e você se lembra, aquele homem chegou e falou assim: Deus é contigo. E Deus falou assim: assim te diz o teu Senhor. E começou a falar comigo algo que iria acontecer comigo. E eu era jovem ainda. Anos depois, irmãos, praticamente 30 anos se passaram, e Deus fez justamente aquilo que Ele havia prometido. Sabe por quê? Porque as promessas do Senhor, elas não caem por terra. Quem tem promessa, levante as suas mãos para o céu e adora o Senhor. Aleluia. Você está sentindo Jesus? Eu estou sentindo Jesus. Não tem aquela promessa que Deus te fez antiga, aquela promessa antiga, não tem aquela promessa? Levante a sua mão, não tem aquela promessa antiga que Deus falou, vai se concretizar. Não tem aquela promessa antiga que Deus falou, vai se concretizar. Não tem aquilo que Deus falou a seu respeito. Tem gente que fala assim: olha, nunca vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você: vai acontecer sim, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus que realiza a promessa, é um Deus que promete, mas também cumpre, é um Deus que tudo tem nas suas mãos. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus na vida? Tem promessa de Deus. A palavra que eu tenho para você, olha só: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. O Deus que a gente serve, meus irmãos, não brinca com a gente. O Deus que a gente serve, Ele leva as coisas muito a sério. E Paulo diz assim: olha, regozijai-vos no Senhor. E eu parto para terminar a palavra. Nada pode alterar essa satisfação que tem, Aline, no meu coração. Eu sei que cada um dos irmãos aqui passam por lutas e dificuldades. Se fosse pastor Fábio facultar a oportunidade a algumas pessoas aqui, contariam vitórias, sim, mas muitas batalhas. E o crente é assim, meus irmãos.
As vitórias são precedidas por muitas batalhas, muitos sofrimentos, muitas lutas, mas a vitória vem. Mas quando Paulo cita assim, olha, regozijai-vos no Senhor, ele fala de satisfação, de alegria, e nada pode alterar. O lugar que eu moro, nada pode alterar. Eu conheço pessoas que para chegar em determinado lugar para cultuar a Deus, andam muitas horas andando, mas há uma alegria no coração, há uma satisfação na alma, estão contentes, irmão Evandro, por quê? Porque serve um Deus de alegria, serve um Deus fiel, Marcondes. Eu conheço pessoas que moram em situações precárias, casas humildes, mas uma presença soberana do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, naquela casa humilde. Sabe por quê, irmão Djalma? Porque a nossa alegria não está presa em coisas. Outra coisa também, nada pode alterar minha vida financeira, nada pode alterar. O pastor estava falando ontem e hoje sobre fidelidade ao Senhor. Nada pode alterar. Você tem que ser fiel a Deus, tem que ser cristão verdadeiro, e você deve mostrar a alegria que tem na sua alma. Ah, pastor, está faltando muita coisa. Olha para mim, não está faltando nada, porque Deus tem te dado tudo a sua vida. E nós estamos vendo aí, ano passado, há 2 anos atrás, 2020, 2021, a gente começou a ver que realmente aonde estava o valor das coisas. Eu ouvi sobre testemunho de pessoas que tinham muita coisa, mas não conseguiram vencer a Covid-19. Eu li há um outro dia um testemunho de uma menina muito rica, e o seu pai muito rico, e ela dizia assim: meu paizinho morreu, precisando, queria pagar por aquilo que a gente tem de graça, que é essa possibilidade da gente respirar oxigênio. Isso Deus deu para a gente de graça. Aí eu pergunto para você, o que é que te falta nessa noite? Eu quero que você reflita agora. Feche os teus olhos. O que é que te falta? Paulo diz assim: olha, regozijai-vos. Qual é a motivação que te trouxe aqui? Qual é a motivação que te traz aqui nesse lugar? Qual é a razão que você tem para vir aqui? Você está ganhando quanto para você vir aqui? No final do culto, o pastor vai te dar um cheque de qual valor? Ou você está aqui porque a alegria do Senhor é a sua força? Se você está alegre, eu quero que você manifeste agora a sua alegria para Deus. Manifeste a sua alegria para Deus. Vai, manifesta aqui os músicos. Manifesta a sua alegria para Deus. Manifesta esse regozijo, vai. Se você está alegre, você está para regozijando, manifesta agora. Todos os músicos, isso, vai manifestando. Os coristas também. Se você está regozijando no Senhor, está contente, ei minha irmã, está feliz, está contente no Senhor, o Senhor é a satisfação da sua alma, a sua alma está preenchida pela alegria do Senhor. Mostra isso agora, verbaliza isso agora, em nome de Jesus. Vai fazer, vai, verbaliza isso agora. Vai agora a igreja, lá na ponta agora, lá onde está o cooperador Guilherme, aleluia. Vai agora lá, vai exaltando, de ponta a ponta agora, vai manifestando esse regozijo agora. Eu vou te dar 1 minuto para isso. Fala em línguas agora. Faz barulho para o Senhor agora. Faz agora, exalte agora. De ponta a ponta agora.
Isso, vai exaltando a Deus, verbalizando isso, vai falando para Deus: ó Senhor, a alegria que eu tenho de ser serva tua, de ser servo teu, ou a alegria que eu tenho na alma de ter certeza da minha salvação. Olha como Deus está trabalhando aqui. Olha como Deus está trabalhando. Olha como Deus está trabalhando. Se solta na presença de Deus. Se solta na presença de Deus. Se solta. Oh, meu irmão, pode chorar? Pode. Na presença de Deus você pode chorar. Você pode exaltar a Deus. Paulo estava preso. Paulo estava preso na prisão domiciliar, e ele escreve para os crentes: olha, quando Epafrodito vai levar a conclusão da história de Paulo, ele, com certeza, ele falou da situação de Paulo. De repente alguém podia dizer assim: olha, pois é, agora o nosso pastor foi preso. Olha só, temos razão de continuar pregando, temos razão de continuar servindo a Deus, temos razão de tudo isso. Aí Paulo escreve para mostrar que a prisão dele é o resultado do triunfo do Evangelho. Aleluia, aleluia. Aí eu me lembro, irmãos, tem gente de Djalma que reclama: eu estou passando por isso, estou pregando, estou vivendo perseguição, eu estou vivendo adversidade. Tem gente que pensa que é melhor que os profetas. Não dá para entender isso, pastor Cosme. Tem gente que pensa que é melhor que Paulo, porque se Paulo foi perseguido, e você não vai ser não? O próprio Senhor Jesus disse assim: olha, bem-aventurados sois vós, quando mentirem vos disserem todo mal contra vós, por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então você pode ficar em pé nessa noite. Fique em pé nessa noite, fique em pé, fique em pé. Levante a sua mão para o céu. Pastor Fábio pode assumir novamente aqui. Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. Eu gostaria, se possível, pastor Fábio, fizesse uma oração com essa igreja toda. Meu irmão, você está realmente feliz? Está valendo a pena servir o Senhor com alegria? Está valendo a pena ser servo de Deus? De repente você está pensando assim: não vale a pena. Vale a pena estar aqui, vale a pena. Ei, pergunte para o irmão que está ao teu lado: ei, vale a pena, está valendo a pena tudo isso? Ei, pergunte para o irmão que está ao teu lado: vale a pena, ei, vale a pena, você está feliz? Ei, vale a pena por tantas adversidades? Ei, vale a pena, eu quero que você pergunte aí para o irmão, aí você tem a resposta: vale a pena, porque eu sou chamado por Deus, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Que coisa linda. Eu termino, irmãos. Eu acho que foi lido aqui por alguém hoje. Acho que foi o Marlon que leu. Não sei se foi o Marlon, mas foi lido aqui. Lá em Apocalipse, Jesus mandou escrever para uma das igrejas que estavam na península da Ásia Menor. Eu termino com isso. Filadélfia. E Jesus manda ele escrever assim: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Pastor Fábio vai lembrar disso. Um dia ele estava dirigindo o culto, presidente de mocidade, e ele me deu uma oportunidade. Eu subi no púlpito da igreja e li justamente esse texto. Deve ter, pastor Fábio, justamente 30 anos. Eu tinha 17 para 18 anos. E eu peguei a palavra e disse assim: olha, li e citei assim: se você está feliz, guarde o que tens. Se você fala em línguas estranhas, guarde o que tens. Se você profetiza, guarde o que tens. Aí eu disse assim: amém, disse. Anos depois,
Anos depois, escuta, olha para cá. Anos depois eu vim estudar esse texto. E eu entendi que ali não estava falando sobre dons espirituais. Porque escreve assim, olha: guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra para aquela igreja guardar o que tinha, e o que ele tinha, o que aquela igreja tinha, era algo de valor. Para que ninguém tome a tua coroa, algo de valor precioso. Anos depois eu fui entender que não se tratava de guardar dons espirituais, não. Mas sabe o que estava mandando guardar ali? O que mexia com o coração de Deus, o que chamava a atenção de Deus para aquela igreja. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua fidelidade. Aí eu já vi pessoas falando assim: olha, o choro do crente chama a atenção de Deus. Tá, quer derramar mais lágrimas que um velório? E a Bíblia fala que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Quer ver mais choro daquele momento? O crente é conhecido, chama a atenção de Deus pelas suas vestimentas, sim ou não? Não. O que é que realmente então chama a atenção de Deus? É a sua fidelidade. Mesmo você tendo pouca força, você está alegre com o Senhor. Você não é fraco, tem pouca força, mas você está guardando a fidelidade do Senhor na sua vida. E pode vir proposta, você não cede, porque você se regozija no Senhor. Tem algo aqui, ó, que me alegra, que me satisfaz. Eu não tenho falta de nada. O mundo está te oferecendo isso, estou satisfeito. O mundo está te oferecendo isso, estou satisfeito, porque Jesus preenche a minha vida. Oh, aleluia! Jesus preenche-me, não tem vazio nenhum, não tem lacuna, não tem vazio, porque Jesus preencheu o vazio da minha vida lá na cruz do Calvário, quando Ele disse assim: Pai, está consumado. Ele preencheu o vazio da nossa alma, e agora eu estou feliz, estou satisfeito, não tenho falta nenhuma. Levante a sua mão para o céu, nosso pastor. Curve a sua cabeça e vamos orar. Você pode hoje tomar a melhor decisão da sua vida, entregando-se a Cristo, com seus olhos fechados. Não deixe para amanhã a decisão que você precisa tomar hoje. Alguns estão com as mãos levantadas, outros estão refletindo, pensando. Talvez você não tenha motivos circunstanciais para se regozijar, mas para aquele que pertence a Cristo, a alegria não depende da circunstância. Não é o que está à nossa volta que define a alegria que nós temos, porque a fonte da nossa alegria é o Senhor Jesus. Senhor, contempla a tua igreja, enquanto o nosso coral se prepara. Contempla o teu povo, Senhor. Ó Deus, aquele que precisa retornar à fonte. Nós sabemos, Senhor, que a fonte da alegria não seca, ela permanece. Ó Deus, alegra os corações, toca, faça algo grande, Senhor, na vida de cada um dos nossos irmãos, e que hoje, Senhor, saiamos daqui com decisões diferentes para a nossa vida, que saiamos deste culto, ó Deus, com a nossa vida transformada, olhando na direção certa. Se alguém não tomou uma decisão com Cristo, ou se alguém perdeu a alegria, Senhor, que o Senhor nesta noite devolva, restaura, faça de novo, Senhor, ó Deus, como dantes, faça novamente e devolva a alegria no coração, ó Senhor, e a maior alegria
é aquela que alguém, ao se entregar a Ti, recebe no seu coração. Toca em cada vida, Senhor. Aplica esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Não deixe de tomar a melhor decisão da sua vida. Nós temos tido experiências aqui, irmã Genilson, de gente que vem depois do culto e diz assim: pastor, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Lembra disso. Nunca é tarde para você tomar a melhor decisão. Nunca é tarde para você ser aquilo que Deus quer que você seja. Aí na rede social, mude a sua vida, a rota da sua vida, porque Deus tem um projeto para você. E sabe qual é o caminho? O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Sabe como você vai ser uma nova pessoa? É entregando-se a Jesus. Sabe como a sua família pode ser uma família diferente? Colocando Jesus no centro de todas as coisas. Sempre Jesus. Vamos orar. Senhor, te damos graças. Obrigado por este dia, obrigado por este culto, obrigado por tua presença. Obrigado pela vida dos nossos amigos que aqui vieram. Ó Deus, por aqueles que até agora estão conosco, Senhor, pelas redes sociais. Ó Senhor, entra nesta casa, nesta família. Ó Deus, no coração daquele que aqui veio e ainda não tomou uma decisão. Ó Deus, em nome de Jesus, entra na nossa vida, na nossa casa. Estende a mão lá para a sua casa agora. Deus, na nossa cidade, entra na cidade, Senhor. Que a primeira igreja Assembleia de Deus fique espalhando esperança pela cidade. Ó Deus, esse é o nosso lema. Ó Deus, esse ano, espalhar a esperança pela cidade. Ó Deus, toma agora cada um daqueles que aqui moram, os governantes, ó Deus, as áreas de risco, as famílias. Ó Senhor, tenha misericórdia, que nós possamos, ó Deus, ser guardados. Guarda cada um, Senhor, os membros da igreja, os amigos, os familiares. Ó Deus, o nosso coral, em nome de Jesus, guarda o nosso coral. Ó Deus, unge as vozes, ó Deus, dos teus servos. Gratos somos pelo esforço, ó Deus, a nossa orquestra, Senhor, em nome de Jesus, o pastor Ricardo e os músicos. Ó Deus, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, dê ânimo, levanta outros que possam te servir com alegria, Senhor, com perfeição, ó Deus, com dinamismo. Os nossos irmãos que vão viajar de retorno, guarda-os, leva-os em paz, ó Deus, debaixo das tuas mãos poderosas. Nossos visitantes que aqui estão, Dona Juraci que aqui está, toma a vida dela, Senhor, dê saúde, tão idosa, ó Deus, mas tão disposta. Guarda, ó Deus, a tua filha, em nome de Jesus. Toma a nossa vida nas tuas mãos, porque nós pertencemos a ti. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Mãos abertas assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha sobre você, sobre a sua casa, sua família, a paz que excede todo entendimento, a paz que só Ele pode te dar, e que seja sobre todos nós a graça maravilhosa de Jesus, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo. E todos nós que aguardamos a Jesus na sua gloriosa vinda, digamos juntos: